Quando um pai de família sai para trabalhar às 7 horas da manhã, ele deixa para trás toda a sua vida. 2 filhas bem pequenas, uma de 2 anos e outra de 1 mês e meio, a esposa de 29 anos e a sogra, que estava lá para ajudar com os bebês. Depois do almoço, quando ele tenta entrar em contato com elas e não consegue, ele pede para alguém ir ver como elas estão. O que essa pessoa viu deve causar pesadelos a ela até hoje. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando um like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas e usarem esses links, eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso da família Outdoor. A Marie Outdoor nasceu Marie Carmel e era uma mulher de graça e resiliência. Originalmente do Haiti, a jornada da Marie para os Estados Unidos foi alimentada por sonhos de uma vida melhor e mais oportunidades. Como muitos imigrantes, ela enfrentou inúmeros desafios ao se ajustar ao seu novo ambiente, mas a sua determinação nunca vacilou. Ela acabou se estabelecendo no sul da Flórida, onde procurou construir um futuro melhor para si mesma. A família e amigos da Marie a descrevem como uma mulher que era ao mesmo tempo elegante e tímida. A elegância não estava apenas na aparência, mas na maneira como ela se portava, com uma confiança silenciosa e um jeito gentil que deixava uma impressão duradoura em quem a conhecia. Apesar da sua natureza reservada, a Marie tinha um senso de humor maravilhoso. Seu riso era contagiante, e ela tinha a habilidade única de encontrar alegria nos pequenos momentos do dia a dia. Ela amava trazer sorrisos aos rostos das pessoas ao seu redor. O seu humor refletia sua visão otimista da vida e a crença em encontrar a felicidade mesmo diante das adversidades. Enquanto ela estava na Flórida, a Marie começou a frequentar a Igreja Batista Evangélica Haitiana, em Miami, onde conheceu um homem com quem acabaria se casando, George Outdoor. Ele era originalmente do Haiti e descrito pela família da Marie como alguém que levava a religião e os estudos muito a sério. Ele também se mudou para a Flórida e se tornou membro da mesma igreja que a Marie frequentava. George havia sido casado antes e ele e a esposa tinham um filho juntos. Mas em setembro de 91, o casal se divorciou. Após o divórcio, o George e a Marie começaram a namorar, e em fevereiro de 94 eles se casaram. Mais tarde, naquele mesmo ano, o casal recebeu sua primeira filha, uma menina que eles nomearam de Samantha. Na década de 90, Miramar era uma comunidade em crescimento, caracterizada por seus bairros tranquilos, jardins bem cuidados e ambiente familiar. Naquela época, Miramar era conhecida por ter ruas tranquilas, alinhadas com palmeiras, um contraste marcante com a vida vibrante e acelerada da vizinha Miami. A vida em Miramar era tipicamente pacífica. A comunidade era composta por famílias trabalhadoras, muitas das quais haviam se mudado para lá em busca de um ambiente seguro e acolhedor para criar os filhos. No verão de 1995, a família Outdoor se mudou para Miramar, onde compraram uma casa com 4 quartos e uma piscina. A Marie começou a trabalhar como secretária no escritório de informações do Conselho Escolar do Condado de Dade, onde ajudava a produzir um programa matinal em crioulo, que é um dialeto haitiano, para uma estação de rádio pública local. O George trabalhava como gerente de planta para uma empresa de ar-condicionado marinho em Hialeah, chamada Aqua Air Products, um trabalho que ele já tinha há mais de uma década. Eventualmente, o George também obteve uma licença de corretor de imóveis e começou a trabalhar com isso também em meio período. Para aqueles que conheciam a família Outdoor, era claro que eles estavam vivendo uma vida plena e feliz em Miramar. Eles eram uma família tranquila que frequentava a igreja e estava profundamente envolvida com a congregação. Os domingos frequentemente eram passados em cultos, seguidos de encontros com outros paroquianos e familiares. A fé da família Outdoor era a pedra angular das suas vidas, dando força e um senso de comunidade. No dia 30 de abril de 1997, a mãe da Marie, a Teresa, já havia chegado do Haiti para ajudar a filha e a família. Naquela manhã, de acordo com os relatos, o George disse que saiu para o trabalho às 7 horas da manhã, como fazia normalmente. Então, a Marie, de 29 anos, a mãe dela, a Teresa Leverne, de 68 anos, e as 2 filhas da Marie, a Samantha, de 2 anos, e a Sabrina, de 6 semanas, estavam todas em casa quando ele saiu naquela manhã. Segundo familiares e amigos,
Uma vez no trabalho, o George costumava ligar para Marie durante o dia para saber como ela e as crianças estavam. O George disse que ligou para casa pela primeira vez naquele dia por volta das 14 horas, mas ninguém atendeu o telefone. Uma hora depois, por volta das 15 horas, ele disse que tentou ligar novamente para a esposa, em casa, mas ninguém atendeu. O fato da Marie não estar atendendo o telefone era incomum, porque os relatos indicam que, como a Marie ainda estava de licença maternidade, ela estava normalmente em casa quando o marido ligava, e não atender o telefone realmente era alarmante. Além disso, mesmo que a Marie tivesse saído momentaneamente, a Teresa estaria em casa para atender o telefone. Após a segunda ligação não atendida, o George ligou novamente para casa várias vezes antes de decidir chamar o cunhado para ajudar ele. De acordo com o cunhado, o George ligou preocupado com a Marie e com as crianças. Ele disse que ninguém estava atendendo o telefone e pediu que ele fosse verificar a família. O cunhado do George concordou, e então ele e o filho foram até a casa dos Outdoor para verificar a Marie, a mãe dela e as meninas. Por volta das 17 horas, eles chegaram na casa. Uma vez lá, eles bateram na porta, mas não houve resposta. Estava silencioso dentro da casa, mas eles puderam ouvir o som da TV. Ele disse que algo estava estranho, porque como ninguém estava atendendo a porta se a TV estava ligada. Após as batidas não serem atendidas, ele decidiu entrar, porque a porta estava destrancada. Assim que ele e o filho entraram na casa dos Outdoor, se depararam com uma cena horrível. Ao entrarem, a primeira coisa que eles notaram foi o berço da Sabrina na frente da TV, e quando olharam para dentro, encontraram o corpo do bebê coberto de sangue. Antes que eles pudessem entender o que eles tinham encontrado, rapidamente descobriram uma segunda vítima, a Teresa, a mãe da Marie, caída no chão da cozinha em uma poça de sangue. O cunhado do George disse que ao encontrar a Teresa, ele gritou, pegou o filho pela mão e correu para a casa de um vizinho para pedir ajuda. Às 17 horas e 24, uma ligação para o 91 chegou à polícia de Miramar, relatando que um vizinho havia descoberto um bebê e uma mulher mais velha mortos. O interlocutor disse que o vizinho não sabia como eles haviam morrido, mas que ambos estavam em uma poça de sangue. Quando a polícia chegou à cena, minutos depois, não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Mas a cena do outro lado da porta deixaria cicatrizes até mesmo nos investigadores mais experientes por décadas. Na sala de estar da casa, ainda no berço, eles encontraram a Sabrina de 6 semanas. Ela tinha sido espancada até a morte com um instrumento de força contundente. Na sala de jantar encontraram Marie caída de bruços em uma poça de sangue. Ela havia sido baleada no peito várias vezes, esfaqueada e em seguida espancada na cabeça. Teresa foi encontrada na cozinha. Ela também havia sido baleada na cabeça e espancada. A última vítima foi a Samantha, de 2 anos, e foi encontrada espancada até a morte na sala de estar. Os investigadores acreditam que ela estava tentando se esconder entre o sofá e uma cadeira. A cena do crime era chocante, com sangue espalhado pelas paredes e pisos, pintando um quadro horrível da violência que havia ocorrido. No entanto, ao começar a examinar a cena, os investigadores imediatamente notaram um detalhe em comum. Nada dentro da casa parecia fora do lugar. Os móveis permaneciam intocados e não tinha sinais de luta. Coisas de valor como joias e eletrônicos estavam intactos, descartando o roubo como motivo. A disposição não perturbada da casa sugeria que o perpetrador tinha um foco singular e aterrorizante: o assassinato brutal da família. Os detetives na cena ficaram perplexos com o contraste gritante entre a violência horrível infligida às vítimas e o estado ordenado da casa. Era como se o assassino tivesse se movido pela casa com uma calma deliberada e sinistra, sem deixar vestígios de entrada forçada ou pressa. Essa falta de perturbação indicou à polícia que o atacante poderia ser alguém conhecido pela família, alguém que poderia entrar sem levantar suspeitas ou forçar a entrada. Do lado de fora da casa, no quintal fechado, eles encontraram o cachorro da família. Mas, de acordo com os relatos, o cachorro era amigável e provavelmente não teria sido agressivo, nem mesmo com um estranho. No início da investigação, os detetives suspeitaram que o assassino era alguém conhecido da família. A falta de entrada forçada, junto com a brutalidade do assassinato, levou os detetives a acreditar que era possivelmente um crime passional. As mentes dos investigadores estavam repletas de perguntas. Como o agressor entrou na casa e por que houve uma exibição tão selvagem de violência sem um motivo claro, como roubo? Fora da casa dos Outdoor, a normalmente tranquila subdivisão de Null entrou em erupção com a colocação de fitas de cenas de crime ao redor da propriedade. Vizinhos, atraídos pela curiosidade e preocupação, se reuniram na frente da casa. As ruas pacíficas, geralmente serenas, estavam agora tomadas por investigadores de cena de crime, vans de notícia e helicópteros pairando sobre a área. E à medida que a notícia do crime horrível se espalhava pela comunidade,
Um clima de medo e inquietação se estabeleceu no bairro. Cada pista descoberta apenas aprofundava o mistério, sem fornecer nenhuma resposta. Mas quando eles continuaram a processar a cena, os detetives na casa dos Outdoor tropeçaram em uma mensagem manuscrita, escrita na parede. E o seu significado era tão elusivo quanto o próprio predador. Na parede de um dos cômodos, os detetives encontraram uma nota manuscrita que presumiu ter sido deixada pelo assassino. A mensagem dizia: "Eu quero meu dinheiro de drogas de $100.000. Roubaram minhas drogas." Mas após um exame minucioso da cena do crime, os detetives não encontraram evidências de drogas na casa da família Outdoor. E nem a Marie e nem o George tinham um histórico de uso ou envolvimento com drogas. Assim, os detetives teorizaram que a mensagem foi deixada na tentativa de desviar a investigação e ocultar o verdadeiro motivo dos assassinatos. A brutalidade do crime dizia aos detetives uma coisa: esses assassinatos pareciam pessoais. Foram mais de 70 ferimentos por faca entre as 4 vítimas. A Marie e a Teresa haviam sido baleadas e ambas espancadas com um objeto contundente, possivelmente um martelo. Nada na cena indicava assassinato aleatório. Nada sobre esse crime indicava roubo. O assassino matou um bebê de 6 semanas dentro do seu berço. Que tipo de ladrão faria isso? À medida que os detetives continuavam sua investigação, eles começaram a concentrar sua atenção em George Outdoor. Crimes como esse geralmente eram domésticos, e os detetives precisavam falar com George. Poucas horas após a descoberta dos assassinatos da sua família, o George foi levado até a delegacia para ser interrogado pelos detetives responsáveis pelo caso. De acordo com o Miami Herald, quando George foi levado para o interrogatório, os detetives o descreveram como estranhamente calmo. Ele respondeu às perguntas sobre os assassinatos dizendo coisas como: "Agora está nas mãos de Deus, e Deus prevalecerá e Jesus sabe." Embora fosse conhecido por ser um homem profundamente religioso, o comportamento após essa tragédia impensável não agradou os detetives. Depois de não conseguir responder realmente a nenhuma das suas perguntas, George se levantou e saiu. Após falar com George, os detetives começaram a considerar ele uma pessoa de interesse no assassinato da sua esposa, filhas e sogra. O seu comportamento, juntamente com a falta de qualquer outro motivo, levou os investigadores a acreditar que esses assassinatos foram cometidos por alguém próximo às vítimas, e o George era o suspeito mais óbvio. A família da Marie e a Teresa também começou a desconfiar do George após o brutal assassinato quádruplo. Os investigadores lançaram uma investigação extensa e meticulosa na casa dos Outdoor, obtendo mandatos de busca para explorar todas as possíveis pistas. Eles analisaram cenas de peças de evidências potenciais, desde computadores até canos de esgoto e pertences pessoais. Cada canto da residência foi examinado, e cada item coletado foi catalogado na esperança de encontrar uma pista que os levasse até o assassino. Eles também falaram com centenas de indivíduos, incluindo vizinhos, amigos e conhecidos, para reunir qualquer informação que pudessem esclarecer o motivo desse crime. Mas apesar dos seus esforços minuciosos e da grande quantidade de informação reunida, George Outdoor permaneceu uma figura central na sua investigação. Embora George negasse conscientemente qualquer envolvimento nos assassinatos, os detetives achavam cada vez mais desafiador eliminar ele como suspeito. O seu comportamento, combinado com a falta de evidências encontrada, continuou a alimentar suspeitas. Após o seu primeiro interrogatório, o George foi convocado de volta à delegacia para um novo questionamento. No entanto, seus subsequentes interrogatórios apenas aumentaram a preocupação dos detetives, já que as suas respostas não dissiparam as dúvidas. Em algum momento da investigação, o George consentiu em fazer um teste de polígrafo. Os resultados do polígrafo indicavam um nível de engano nas respostas do George, o que adicionou mais de uma camada de complexidade ao caso. No entanto, a confiabilidade dos testes de polígrafo é um assunto debatido, e tais resultados não são admissíveis no tribunal como evidência. Portanto, sem evidências adicionais que corroborassem os resultados do polígrafo, os detetives não poderiam acusar o George com apenas base no teste. Após o seu segundo interrogatório e no subsequente teste de polígrafo, o George, segundo os detetives, parou de falar com eles completamente, e assim ele permaneceu como o único suspeito. Após os assassinatos, o George passou a ficar na casa da irmã e do cunhado. Uma nuvem de suspeita pairava sobre ele, e ele começou a sair cada vez menos. Ele parou de frequentar a igreja e tirou uma licença do trabalho. Pessoas próximas a ele disseram que ele sabia que as pessoas começariam a fazer perguntas e ele queria evitar isso. Nos dias e semanas seguintes aos assassinatos, os detetives seguiram todas as pistas que tinham e vasculharam centenas de peças de evidências. Eles conseguiram descartar que se tratava de roubo ou envolvimento com drogas, mas não importava o que eles fizessem, eles não conseguiam descartar o George como suspeito.
Eles realizaram uma análise de caligrafia para comparar a caligrafia encontrada na parede, mas os resultados não geraram uma correspondência. No entanto, isso não mudou a maneira como os detetives se sentiam em relação ao George, e o fato dele agora se recusar a falar com eles dizia muito. Alguém pensaria que, se sua família inteira tivesse sido brutalmente assassinada, você não descansaria até que a polícia encontrasse o assassino, mas não o George, que os detetives descreveram como agressivamente não cooperativo. Durante a investigação, os detetives descobriram outra peça de evidência que apenas adicionou outra camada de mistério ao caso. Na manhã dos assassinatos, por volta das 7h09, alguém ligou para o tio da Marie. O tio, que estava vivendo em Washington DC na época, não atendeu a chamada, mas a esposa atendeu. No entanto, ninguém sabe exatamente com quem ela falou naquela manhã. A esposa, que não estava familiarizada com a voz da Marie, acreditava que era ela, mas não tinha certeza. Quando a família da Marie soube da ligação, começou a suspeitar que talvez não fosse a Marie na linha. A ligação teria ocorrido 9 minutos após o George alegadamente ter saído para o trabalho, onde ele havia chegado às 7h30. As informações sobre as chamadas foram exploradas, mas foi concluído que, se fosse a Marie ao telefone, ela teria sido assassinada depois disso, o que não teria deixado tempo suficiente para o George cometer os 4 assassinatos e chegar ao trabalho a tempo. A chamada telefônica permanece até hoje um dos maiores mistérios desse caso, porque se não era a Marie ao telefone, isso possivelmente introduz outro suspeito, uma mulher. Nas semanas e meses após os assassinatos, os detetives continuaram a trabalhar e a coletar pistas, mas eventualmente essas pistas secaram e as novas dicas pararam de surgir. Uma recompensa de $150 mil foi oferecida por informações, mas eventualmente essa recompensa foi retirada pelo doador após não surgirem novas pistas. O caso acabou ficando completamente frio. A família e os amigos da Marie e a Teresa tentaram manter o caso em evidência, realizaram memoriais para a família e entraram em contato com programas de true crime na esperança de trazer a história a uma audiência nacional. Eles também continuaram a suspeitar que o George sabia mais do que ele estava dizendo, e a sua recusa em cooperar apenas aprofundou mais as suspeitas. Eventualmente, o George seguiu em frente com a vida. Alguns anos após o assassinato da sua esposa e filhas, ele se casou novamente e se mudou para Oklahoma. A notícia de que ele se casou chocou a família da Marie, que não havia tido contato com o George. Mas quando souberam com quem ele se casou, seu choque se transformou em dor e raiva. Aparentemente, na noite anterior ao assassinato da sua família, o George havia estado na casa de uma amiga, conhecida tanto por ele quanto pela esposa. Ele alegou que estava lá para consertar o ar-condicionado, mas o rumor era que o George estava tendo um caso com essa mulher. Assim, o fato dele ter se casado com ela levantou ainda mais a suspeita da família de Marie. Mas até hoje o George Outdoor, que continua a ser o único suspeito desses assassinatos, está livre e nunca foi acusado em relação aos assassinatos da esposa, filhas e sogra. É quase inconcebível compreender que, após 27 longos anos, o indivíduo responsável pelo horrível assassinato de 4 pessoas inocentes conseguiu escapar da justiça, continuando a viver livremente entre a sociedade. E isso vale para o caso de ter sido George ou não. O mero pensamento de que alguém que poderia ter a capacidade de cometer tal atrocidade, particularmente contra uma criança, especialmente um bebê indefeso de 6 semanas, é angustiante. A selvageria da cena do crime deixou uma marca indelével em todos que a testemunharam, e os policiais e detetives envolvidos na investigação precisaram de aconselhamento para lidar com as consequências traumáticas. Apesar da quantidade de tempo que passou, a dor e a perda experimentadas pela família das 4 vítimas permanece tão vívida e angustiante como sempre. No entanto, diante dessa dor prolongada, essa família demonstrou uma resiliência notável e uma determinação inabalável. Eles se recusam a deixar que a passagem de quase 3 décadas pare a esperança ou diminua a busca por justiça. A família está firme em sua crença de que alguém, em algum lugar, possui a chave para desvendar a verdade sobre o que aconteceu naquele horrível dia. E eles se agarram à esperança de que um dia a verdade surgirá e o assassino será responsabilizado, trazendo de alguma forma o fechamento para um capítulo marcado por uma dor inimaginável e injusta. O assassinato de crianças, ainda mais tão pequenas, é muito revoltante, porque nem para testemunhas elas serviam. Parece muito realmente um crime passional, e eu espero que o responsável um dia seja encontrado e punido por seus atos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.